Olá, seja bem-vindo à nossa aula de número 12. Nessa aula vamos falar do artigo 3º, inciso 8º, que fala da gestão. Isto mesmo, da famigerada gestão democrática. Falar de gestão democrática é muito peculiar, porque o artigo 3º, inciso 8º, ensina que a gestão democrática ela é do ensino na forma desta lei, da LDB, e da legislação dos sistemas de ensino. Então perceba, em momento algum, o legislador diz que a gestão democrática é da escola pública ou da instituição pública de ensino ou da rede pública. Não. Ele diz que a gestão democrática é do ensino público. E só lembrando, o termo ensino público aparece 4 vezes na LDB. Estudamos isso. No artigo 3º, inciso 6º, no artigo 3º, inciso 8º, no artigo 14 e no artigo 69. E em nenhuma delas você consegue perceber o termo ensino público como sinônimo de escola pública ou rede pública ou instituição pública de ensino. Você não consegue aferir isso. Agora, o termo instituição pública de ensino, ou escola pública, ou rede pública, aparecem expressos 28 vezes na LDB. Então, o legislador, quando quer remeter algo para escola pública, ou instituição pública de ensino, ou rede pública, ele é bem claro. E quando ele usa o termo ensino público, ele não está falando de escola pública ou instituição pública. Ele está simplesmente falando da ação de transmitir um conhecimento que é acessível a todos. Então a gestão democrática, ela não é uma gestão da instituição, ela é uma gestão do conhecimento. Que conhecimento será transmitido? Qual a forma? Qual a ordem? Qual a melhor prática para transmiti-lo? A gestão é do conhecimento e não da instituição. Gestão democrática do ensino público, do conhecimento que é transmitido a todos, na forma desta lei, da LDB, e das legislações dos respectivos sistemas de ensino. Então, gestão democrática, ela é do ensino público e não gestão democrática da instituição pública. Tem diferença. Não é da instituição, é do ensino. Para a gente entender melhor, gestão democrática, está aqui, esse é o princípio, do ensino público. Aonde é que existe ensino público? Que tipo de estabelecimentos ministram aquele tipo de conhecimento que é acessível a todos? Por óbvio, as instituições de ensino públicas de educação básica, as instituições privadas, porque afinal o logaritmo que é ensinado em uma também é ensinado na outra, a literatura que é ensinada em uma é ensinada na outra, a história que é ensinada em um é ensinado no outro. Pode ter diferença assim na qualidade? De repente pode. E tem, a gente sabe que tem, sem hipocrisia tem, mas o currículo é o mesmo. E também nas instituições comunitárias. O ensino que é proporcionado nestas instituições, o ensino, o conhecimento, ele é público, ele é acessível a todos. Na escola pública, na instituição pública, estudamos no artigo 3º, inciso 6º, ele é público e gratuito. Já nas instituições privadas e comunitárias, esse ensino será público e nelas será remunerado. Para você discutir essa tese muitas vezes no ambiente escolar, você pena. Porque tem muita gente que entende que ensino público é sinônimo de instituição pública ou é apenas aquele que é ministrado na escola pública. Mas quando eu ensinei para você o artigo 3º, inciso 6º, e agora no artigo 3º, inciso 8º, e quando eu mencionei no estudo do artigo 3º, antes do 6º, as passagens onde eu mostrei para você que o termo instituição, rede ou escola pública aparecem 28 vezes, instituição privada
aparece, se não me engano, 17 vezes. Eu fiz um trabalho de pesquisa ao longo de muitos anos. Por isso, eu costumo dizer o seguinte, para as pessoas não confundirem a pesquisa superficial que muitas vezes elas fazem no Google, que é cheio de erro, porque inclusive se você colocar lá no Google ensino privado, tu vai achar lá um monte de texto falando de ensino privado, mas essa terminologia nem existe na LDB. O máximo que você encontra é o ensino restrito por interpretação do artigo 4º, inciso 5º. Então não confunda uma pesquisa superficial feita com o Google com uma pesquisa acadêmica, fruto de um diploma acadêmico. Instituição pública de ensino é uma coisa, ensino público é outra. Aonde existe ensino público? Nas instituições públicas de ensino, nas instituições privadas e nas instituições comunitárias. Estes dois termos, instituição pública de ensino e ensino público, são completamente diferentes. Voltando à temática da gestão democrática, é aquela em que os elementos envolvidos com a escola vão participar. Daí é importante, quando você fala do artigo 3º, inciso 8º da LDB, inciso 8 da LDB, inciso 8 da LDB, você fazer uma remissão ao artigo 14. Artigo 14 da LDB, isto mesmo, que fala lá que os sistemas de ensino, lembrando, existe o sistema de ensino federal, estadual e distrital e municipal. Federal, estadual e distrital e municipal. Artigos 16, 17 e 18 da LDB, respectivamente. Então, os sistemas de ensino definiram as normas da gestão democrática do ensino público, isso é, daquele conhecimento que é acessível a todos, na educação básica. De acordo com as suas peculiaridades, veja que o ensino público, ele ocorre aonde? Na educação básica. Por quê? Porque na educação superior, o ensino é restrito. É restrito por interpretação. Ele é só para aqueles que têm capacidade. Então, gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Já já eu vou ver os princípios. O que eu quero que você veja é, a LDB traz dois princípios que a gente já vai trabalhar, que vão ser pilares da gestão democrática do ensino. Do ensino. E não da escola. E diz que nos sistemas de ensino, para regular essa gestão, deve haver uma lei. Aqui no governo do Distrito Federal, GDF, governo do Distrito Federal, existe a lei 4.751 do ano de 2012, que é conhecida como a Lei de Gestão Democrática, do Ensino no Distrito Federal. Aí você deve se perguntar, principalmente se você é aqui do DF e já estudou essa lei, você deve se perguntar, Murad, mas essa lei só se aplica à escola pública, ela não se aplica à escola privada. Por isso que quando fala ensino público, só a escola pública tem ensino público, a escola privada não tem, porque as leis de gestão democrática feitas pelos sistemas só se direcionam para as escolas públicas. Filhinho, respira, presta atenção, porque essas normas elas não são uma ilha, elas não são isoladas de outras normas. Se você fizer uma visita ao artigo 37 da Constituição Federal, você será apresentado ao princípio da legalidade. São princípios da administração pública. O famigerado LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos pensar aqui no princípio da legalidade. Se é o professor de direito administrativo, porque agora todo mundo que vai fazer concurso para professor também estuda o direito administrativo. Então lá o professor de direito administrativo explica para você bonitinho o princípio da legalidade. E ele deixa claro que a legalidade pode ser interpretada de uma forma ampla
ou de uma forma restrita. Princípio da ampla legalidade, princípio da restrita ou estrita legalidade. Restrita ou estrita legalidade. Quando ele fala isso, ele deixa claro que o princípio da restrita legalidade, ele é aplicado à administração pública e aos seus agentes. E você é apresentado a este princípio através de um adágio que diz que a administração pública e seus agentes só podem fazer o que a lei permite, autoriza ou determina. A administração pública e seus agentes só podem fazer o que a lei permite, autoriza ou determina. Enquanto, quando eu penso na legalidade, mas no sentido amplo, de ampla legalidade, que é direcionado às pessoas físicas, nós como pessoas físicas, ou pessoas jurídicas de direito privado, como por exemplo as escolas privadas e comunitárias. São pessoas jurídicas de direito privado. Para elas, a legalidade é interpretada de forma ampla e se transmite através do adágio, se apresenta através do adágio que diz que tudo que não é proibido é permitido. Tudo que não é proibido é permitido. Por isso que a lei de gestão democrática do GDF, do teu estado, do teu município, só traz normas de gestão democrática do ensino público para as instituições públicas de ensino, de educação básica. Por quê? Porque as escolas de educação básica públicas fazem parte da administração pública. Quem trabalha lá são seus agentes. Para eles vale o princípio da restrita legalidade. Eles só podem fazer o que a lei permite, determina ou autoriza. Então, em matéria de gestão democrática, a administração e seus agentes precisam de uma lei para delinear o que é a gestão democrática do ensino público nos estabelecimentos públicos, nas instituições públicas. Enquanto nas pessoas jurídicas de direito privado, exemplo das escolas privadas ou comunitárias, a legalidade que se aplica a elas é ampla. Eu não preciso de uma lei dizendo como vai ser a gestão democrática do ensino lá dentro. Não preciso, porque eles podem agir de forma ampla. Eles podem fazer, no fundo, tudo o que não é proibido, desde que isso patrocine uma gestão democrática do ensino, porque tudo o que não é proibido é permitido. A única coisa que, efetivamente, as pessoas jurídicas de direito privado que atuam com o ensino, isto é, as escolas privadas e as escolas comunitárias vão ter que observar, são os dois princípios que eu pulei no slide anterior e vou apresentar no próximo. Então, só recapitulando, para haver gestão democrática na administração pública, nas escolas públicas, precisamos de lei porque elas estão submetidas ao princípio da restrita legalidade. Já para as escolas privadas, não precisamos de lei, porque elas são abarcadas pelo princípio da ampla legalidade, então elas podem fazer tudo que a lei não proíbe, desde que respeitem a estes dois princípios. O primeiro é o da participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares ou equivalentes. Artigo 14, inciso 1º, na verdade, inciso 2 aquele. E aqui, artigo 14, inciso 1º, participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. Então, aqueles dois princípios que eu pulei lá na frente estão aqui. Inciso 1º e inciso 2º. Tanto a instituição pública tem que respeitá-los, e além de respeitá-los, a instituição pública de ensino terá que seguir a lei de gestão democrática do ensino público feita pelo próprio sistema. E no caso das instituições privadas, como elas são abarcadas pelo princípio da ampla legalidade, não precisa de uma lei para delinear como será a gestão democrática do ensino nelas, elas têm que atentar apenas para estes dois princípios em matéria de gestão democrática do ensino na
LDB. Perfeito? Então daí a ideia de que o segredo, como eu passei aqui, passei direto, está sempre nos pequenos detalhes. Onde é o detalhe aqui que você tem que fazer com que o seu aluno tenha cuidado? Está na lei, o detalhe está na lei 13.005. 13.005 de 2014. Certamente você conhece o número dessa lei. É o Plano Nacional de Educação, que vai ter vigência até o ano de 2024. O artigo 2º, inciso 6º, do PNE fala da promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. E o artigo 9º, que é o que me interessa, que é o detalhe, fala que os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão aprovar leis específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 anos, contados da publicação desta lei. Isso é, se o seu estado ou o seu município não tem essa lei, estamos em 2020, ele está descumprindo o Plano Nacional de Educação, porque o prazo limite foi o ano de 2016. 2 anos a contar da publicação desta lei, são 2 anos a contar de 2014. 2014. Então, 2016. Então, em tese, estamos gravando essa aula em 2020, todos os estados e municípios devem possuir hoje a sua lei de gestão democrática. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.